Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes e radioouvintes. É para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar uns momentos de companheirismo ao redor do programa divino correspondente a este tempo no qual nós estamos vivendo. Para isso quero ler a passagem que foi lida há alguns momentos pelo reverendo Miguel Bermudes Marim, do livro dos Atos, capítulo 3, versículos, vamos ver aqui, versículo 18 em diante, onde diz: Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. E envie Ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Que Deus nos permita entender Sua palavra, seu programa correspondente ao nosso tempo. Nosso tema para esta ocasião é o mistério da restauração de todas as coisas. Podem sentar, queiram ter a bondade. Para esta restauração de todas as coisas, há grandes promessas divinas na Escritura Sagrada, e foi cada uma dessas promessas faladas por Deus através dos santos profetas do Antigo Testamento e também do Novo Testamento. E encontramos que todas essas promessas são para serem cumpridas no último dia, que é o tempo da restauração de todas as coisas para os escolhidos de Deus. Depois virá outra etapa para a restauração do universo completo. Agora, vejamos o que nos corresponde neste último dia. A promessa é que vêm os tempos da restauração de todas as coisas. Quando se fala de uma restauração é porque houve uma queda. Se saiu do lugar correspondente algo, e por isso tem que ser tomado e trazido de novo ao seu lugar, e assim ser restaurado, ou seja, ser colocado de novo em seu lugar. E agora, o ser humano, lá no princípio, foi criado por Deus em seu corpo teofânico na sexta dimensão, onde esteve vivendo uma temporada, e Deus estava também ali na sexta dimensão em seu corpo teofânico, o qual é conhecido também como anjo do Senhor, ou anjo do pacto, ou Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o qual apareceu a Abraão, a Isaque e a Jacó, e a diferentes profetas no Antigo Testamento na forma de um anjo, com um corpo, também apareceu na forma de um varão, e Deus disse que nesse anjo, o anjo do Senhor, o anjo do pacto, que é o mesmo Deus em seu corpo teofânico, estava o nome de Deus. E agora, vejam como Adão morou nessa dimensão divina, nessa sexta dimensão, a dimensão chamada o paraíso, onde, primeiramente, Deus
criou a Adão um corpo teofânico, ou seja, um espírito teofânico. E assim Adão viveu em seu corpo teofânico, em sua teofania, certa quantidade de tempo, mas depois Deus o trouxe a um corpo de carne, criado do pó da terra. Vejam, Adão não podia lavrar o paraíso, o jardim do Éden, porque ele ainda não estava em um corpo de carne, e por isso Deus lhe criou um corpo de carne também, para assim que Adão se encarregasse do jardim do Éden e ali lavrasse o horto, o jardim do Éden. Agora, vocês sabem o que foi que Deus criou primeiro? Quando criou o homem, criou um agricultor. E vejam vocês, o colocou no jardim do Éden. Para quê? Para lavrar o jardim do Éden. O que um agricultor faz? Pois lavrar o terreno que ele tem. Agora vejam como em tal simplicidade Deus colocou a criação mais importante que ele tinha colocado na terra, que é o ser humano. Encontramos que todas as coisas Deus as colocou sob o domínio de Adão. Árvores, peixes, aves, animais, tudo o colocou sob o domínio ou governo de Adão. E Adão, vejam vocês, era o rei, governante de todas as coisas, mas seu governo ou domínio ia ser confirmado. Mas antes de ser confirmado, encontramos que Deus fez também uma companheira a Adão, de onde a tirou? Do seu abdômen. E por isso é que, quando dizemos à esposa, ou os jovens dizem, um jovem diz à sua noiva, eu te amo, não diz eu te amo com toda a minha cabeça, nem diz eu te amo com toda a minha mão, ou eu te amo com meus pés, diz eu te amo com todo o meu coração, porque do seu abdômen saiu a primeira mulher, Eva, carne da sua carne e ossos dos seus ossos de Adão, e foi chamada como varoa. Depois foi mudado o nome por causa da queda, pois Eva significa mãe de todo vivente, de todo ser vivente. E agora, vejam vocês, eles estavam no jardim do Éden, e ali estavam duas árvores, as quais, vejam vocês, árvores na Bíblia representam homens. Vejam, vamos ver isto claro. Seres, homens, aqui. Vejam aqui isto claro para que tenha um quadro claro do que estamos falando e do que a Escritura nos ensina, para que possamos compreender que nessas parábolas, nesses símbolos, Deus reflete, representa as coisas do reino de Deus. Diz, São Mateus capítulo 3, versículos 10 em diante diz, vamos ver, 8 em diante. Mas vendo ele, João, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi frutos dignos de arrependimento, e não penseis que basta dizer,
Temos por pai Abraão. Eu vos digo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Vejam, ainda está usando pedras para representar o que? Seres humanos, filhos de Abraão. E ainda está usando víboras, serpentes, para representar aqueles fariseus ou saduceus e fariseus que vinham até ele, não para crer, mas para verem que podiam encontrá-lo fora da Escritura para condená-lo como um falso profeta e apedrejá-lo. Ou seja, que não vinham porque queriam escutar a voz de Deus e se arrepender, mas vinham por criticar e para ver se podiam conseguir que João fosse condenado à morte. João continua dizendo: o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada no fogo. A que árvore se refere? Se refere a seres humanos. Também o Senhor Jesus Cristo usou esses símbolos, essas parábolas, e vejam vocês, em São Mateus capítulo 15, e versículo 13 nos diz da seguinte maneira, e vejamos, capítulo 15, versículo 13 nos diz o nosso amado Senhor Jesus Cristo, e quero ler essa escritura, diz: ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Está representando os seres humanos em quê? Em plantas. E na parábola do trigo e do joio, Cristo, com o trigo, representou os filhos do reino, os filhos de Deus, e com o joio representou os filhos do mal. São essas parábolas, ou provérbios, ou comparações, tipos e figuras de coisas que estão no programa de Deus, e tudo o que Deus fará está simbolizado através de toda a Escritura. Sempre você encontrará os símbolos do que Deus faz em cada tempo. Você encontra também os símbolos do que Deus fará no futuro. Portanto, é muito importante conhecer estes símbolos para assim poder ver o que está anunciado para o tempo em que a pessoa vive e o que está anunciado para tempos futuros. E agora, encontramos que nestes símbolos de árvores, plantas e coisas assim, vejam vocês, serpentes também, porque João disse sobre essas pessoas, disse: geração de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Também Cristo falou de serpentes, se referindo a pessoas que se levantaram contra ele. E agora, também a Bíblia nos fala, em Gênesis, da serpente que era mais astuta que todos os animais do campo e enganou Eva. Agora, vejamos essas duas árvores que se encontram no Jardim do Éden. A árvore da vida é Cristo, e a árvore do conhecimento do bem e do mal é o diabo. E para o ser humano poder comer de uma das duas, tem que uma dessas árvores se encarnar para assim poder comer, para assim o ser humano poder comer. E agora vejam vocês, o diabo se fez carne na serpente. A serpente não era um réptil como atualmente vocês conhecem,
as serpentes, mas que a serpente, essa raça da serpente, era o animal mais próximo ao ser humano. Estava entre o chimpanzé e o ser humano. Era alto, mais alto que o ser humano, de uns 2 ou 3 metros, ou de 2 metros, uns 3 metros, e tinha corpo parecido ao ser humano, caminhava ereto, falava. Vejam, está falando com Eva. Aí em Gênesis, capítulo 3, era o mais astuto, raciocinava. Vejam todas as coisas que a serpente tinha. Quando se fala da serpente, todos sabem que há serpente fêmea e serpente macho. E assim é esta raça da serpente que houve lá, no livro do Gênesis. Essa é a raça que a ciência tem tentado conseguir e somente encontrou seus corpos. E quando encontrou seus corpos, dizem, o ser humano existiu faz 2 milhões de anos, porque encontramos um corpo de 2 milhões de anos. Depois encontram outro de 20 mil anos atrás. Diz, encontramos um corpo de 20 mil anos atrás, portanto, o ser humano estava vivendo faz 20 mil anos atrás. E encontram um corpo dessa raça da serpente, de 100 milhões de anos, e dizem, o ser humano já estava na Terra há 100 milhões de anos. E assim por diante, para que tenham um exemplo do que eu quero lhes dizer. E eles não sabem que esses são os corpos da raça da serpente que existiu e que, por causa da maldição que Deus lançou à serpente por enganar Eva, um engano, sedução, diz que foi. Diz, não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão Abel. Se era do maligno, Adão não era o maligno. Quem foi quem enganou Eva? Pois a serpente. Um filho da serpente foi Caim. Por isso é que a raça humana perdeu seu direito à vida eterna e a ter um corpo eterno, porque não foi um pecado de comer uma fruta literal, mas foi um pecado de infidelidade de Eva ao seu esposo Adão. Foi infiel com esse homem dessa raça da serpente, no qual estava o diabo encarnado. Esse animal, a serpente, não tinha alma, mas tinha lugar para a alma. E aí entrou o diabo e se fez carne em um animal, na serpente. Aí está o mistério do pecado original, aí no Jardim do Éden. E aí podemos ver as duas árvores, a árvore da vida, que é Cristo, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal, vejam vocês como se fez carne na serpente e enganou Eva, e fez que a raça humana caísse da vida eterna e perdesse os direitos ao título de propriedade que tinha sido concedido por Deus. E o ser humano, ao perder seus direitos, encontramos que aparece na Terra, vive um tempo e depois morre. Essa é a realidade do ser humano. E vejam, e tanto orgulho que algumas pessoas têm, vejam, somente vêm, vivem um tempo aqui, depois vão ficando velhos
E, quando são jovens, alguns ficam muito orgulhosos porque são muito formosas ou muito formosos. Depois, quando chegam aos 70 ou 90 anos, já não se nota tanta beleza que tinham quando tinham 18, há 30 anos ou há 40 anos. Por quê? Diz a Escritura que a juventude é o quê? Vaidade. Assim que tem que haver, então, um propósito pelo qual nós estamos aqui. O propósito é o programa divino que corresponde ao tempo em que a pessoa vive para que a pessoa faça contato com Deus do seu programa e receba o perdão dos seus pecados, sejam lavados seus pecados no sangue de Cristo e receba o Espírito de Cristo e assim nasça de novo da água e do Espírito e receba um corpo teofânico da sexta dimensão, porque desde a queda do ser humano, o ser humano esteve nascendo na Terra e esteve obtendo um corpo mortal, corruptível e temporário e esteve obtendo um espírito do mundo, da quinta dimensão, quando realmente tinha que obter um corpo da sexta dimensão, um corpo teofânico da sexta dimensão, um espírito teofânico da sexta dimensão primeiro, e viver nele uma temporada e depois vir a essa terra e se encarnar aqui. Mas por causa da queda no Jardim do Éden, o ser humano esteve vindo por meio da união de um homem e de uma mulher. Porque ali no Jardim do Éden se lançou a sorte de como viria a raça humana. E, ao vir por sexo, está condenada à morte. Porque a recompensa do pecado é morte. Vejam, vocês veem na forma em que Eva pecou com a serpente. E agora, vejam vocês que por isso se requer o sangue de Jesus Cristo para nos limpar de todo pecado. Por isso Cristo veio, a árvore da vida se fez carne, se tornou homem para poder realizar sua obra de redenção. E agora, do dia de Pentecoste em diante, estiveram nascendo no reino de Deus milhões de seres humanos, crendo em Cristo como seu Salvador, lavando os seus pecados no sangue de Cristo e recebendo o Espírito de Cristo e assim nascendo na sexta dimensão, nascendo nesse corpo teofânico, da sexta dimensão obtendo esse corpo teofânico que é chamado o Anjo do Senhor, que acampa ao redor dos que o temem e os defende, para depois no último dia receber um corpo eterno. Os que partiram, os que já partiram, para os que forem crentes em Cristo e receberam o seu Espírito Santo, vão ressuscitar no último dia, ou seja, no sétimo milênio, que é o tempo da restauração para os escolhidos de Deus. E nós, os que vivemos, vamos ser transformados e vamos ter um corpo eterno. E assim estaremos à imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Vejam que o novo corpo que teremos não virá por meio da união de um homem e de uma mulher, nascendo por meio de uma mulher, mas que será por meio de criação divina. Cristo criará para cada um de vocês e para mim também um corpo eterno. Ele transformará estes corpos. Se estivermos vivos quando os mortos em Cristo ressuscitarem no corpo eterno no qual eles vão ressuscitar, e nós, pois, seremos transformados e teremos também o corpo eterno. Deus, para a criação do corpo eterno, dos que partiram, dos que morreram, tomará do pó da terra e lhes criará um corpo novo. E para nós, também tomará do pó da terra e nos criará um novo corpo. Mas, onde está esse pó da terra que tomará? Este corpo é do pó da terra. Ou seja, que você já tem e eu também. Já temos o pó da terra que Deus vai usar para transformá-lo e criar um corpo eterno. Assim que vejam vocês como vai ser todo este programa divino correspondente ao último dia, que é o tempo da restauração de todas as coisas. A restauração de todas as coisas para a Igreja do Senhor Jesus Cristo, não somente a restauração
a fé dos pais e dos apóstolos, mas a restauração a tudo que perdeu Adão e Eva na queda, a restauração ao corpo eterno, a restauração à vida eterna, a restauração ao governo eterno, a restauração a tudo o que Adão e Eva tinham antes da queda. Por isso, Cristo morreu na cruz do Calvário para nos redimir, comprar todos os que são escritos no livro da vida do Cordeiro e no último dia ele prometeu a restauração total, a vida eterna com o corpo eterno, para viver por toda a eternidade como reis e sacerdotes no glorioso reino de Jesus Cristo, reino milenial e depois o reino por toda a eternidade, porque esse reino de Jesus Cristo será para toda a eternidade. Assim que podemos ver que vem da parte de Deus uma restauração de todas estas coisas que perdeu Adão e Eva na queda. Mas para essa restauração se requer que o título de propriedade dos céus e da terra, de toda a criação, o qual se encontra na destra de quem está sentado no trono, de Apocalipse capítulo 5, versículo 1 em diante, seja tomado da mão da destra de quem está sentado no trono e seja feita a reclamação de tudo que Cristo redimiu. Seja feita a reclamação de toda a criação, incluindo o ser humano. Diz Apocalipse capítulo 5, versículo 1 em diante: vi na mão direita do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi também um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe romper os selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, olha, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Aqui o ancião anuncia a João que há um que tomará esse livro e o abrirá, o qual venceu. Ele prevaleceu. E ele é o único digno para tomar esse livro. Esse é o título de propriedade dos céus e da terra, é o livro da redenção, é o livro da vida, é o livro da vida do Cordeiro, o qual está à destra de Deus, e para a restauração de todas as coisas, se requer que esse livro regresse à raça humana, porque a raça humana, o ser humano, não pode ser restaurado à vida eterna sem que esse título de propriedade lhe seja restaurado ao ser humano. E agora, continuamos lendo, diz: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos em pé um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E veio e tomou o livro da mão direita do que estava sentado no trono. Agora vejam, o ancião disse a João: não chores. João estava chorando, porque ele sabia que, se não se encontrasse nenhum digno de abrir esse livro e abrir esses selos, tudo estava perdido. Tudo regressaria ao que era antes da criação. Ou seja, tudo regressaria a Deus, e somente Deus continuaria existindo, mas todas as demais coisas deixariam de existir. E tudo regressaria a ser um pensamento na mente divina. Ou seja, que tudo voltaria a ser um atributo de Deus sem se manifestar. Mas o ancião disse a João: não chores. Ou seja, quando se diz a uma pessoa não chores, o estão consolando. E se dizem: olha, não chores, porque o problema que tu tens ou que estás vendo
tem uma solução. E vão te mostrar a solução. Pois em seguida te seca os olhos para ver, porque ninguém quer estar chorando. Se chora por algum motivo que causa tristeza ou alegria. E João estava chorando não por alegria, mas por tristeza. Toda a criação voltaria ao nada, deixaria de existir. Isso sim que era uma coisa muito triste, o qual João estava vendo, porque não se achava nenhum digno, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que tomasse esse livro e abrisse esse livro selado. Mas o ancião disse: não chores, eis o leão da tribo de Judá, o qual prevaleceu, o qual venceu, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E quando diz assim a João, João olhou, buscou este leão, e olhei, disse João. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos em pé um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E veio e tomou o livro da mão direita do que estava sentado no trono. Agora, aparentemente aqui há uma contradição, porque o ancião diz: eis o leão da tribo de Judá. E quando João olha, o que vê é um cordeiro. Há alguma contradição aí? Aparentemente há, mas realmente não há nenhuma contradição. Este cordeiro, que é também para o ancião, o leão da tribo de Judá, veio e tomou da mão do que está sentado no trono o livro, selado com 7 selos. Nem era um leão, nem era um cordeiro. Era um homem, porque veio e tomou. Um cordeiro não pode pegar um livro, nem um leão, a não ser que o agarre com a boca. Mas vejam vocês, Cristo é o leão da tribo de Judá. E Cristo também é o Cordeiro de Deus que morreu na cruz do Calvário. Como João Apóstolo conheceu? João Apóstolo conheceu como Cordeiro de Deus que morreu na cruz do Calvário, pois assim o apresentou João Batista. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas o ancião o está vendo como o leão da tribo de Judá, porque saiu do trono de intercessão para se apresentar diante de Deus, diante do trono de Deus, para tomar o livro e assim obter os direitos pelos quais ele morreu, para realizar a restauração de todas as coisas. E quando Cristo toma esse título de propriedade, tudo lhe pertence agora. E aí é onde o que foi visto pelo profeta Daniel, no capítulo 7, onde o Filho do Homem, que é Cristo, veio até o ancião de dias e foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino. Todos os povos, nações e línguas o adoraram. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Daniel capítulo 7, versículo 13 ao 14. Ele obtém esse poder, domínio, autoridade e reino quando ele toma esse livrinho da destra de quem está sentado no trono, porque obtém o título de propriedade, obtém todos os direitos contidos nesse título de propriedade, assim como quando há um testamento de uma propriedade, ou seja, uma escritura de uma propriedade. E essa escritura, vejam vocês, está em nome de uma pessoa. E nessa escritura há uma casa, ou muitas casas, vamos dizer, há 8 casas. Há também árvores, há também uns quantos hectares de terreno. Tudo isso está nessa escritura. E aí está o nome
da pessoa que é dona dessa propriedade. Mas essa pessoa não pode se apresentar e dizer: eu sou o dono desta propriedade. Isso está muito bom. Mas quando se requer a evidência em uma corte, a evidência é a escritura. Uma escritura em nome dessa pessoa. Uma escritura que fale sobre essa propriedade e que essa propriedade pertence a ele. E se foi vendida, pois que apareça que ele a comprou. E agora, esse título de propriedade, o livro da vida do Cordeiro, é a escritura onde está tudo o que Cristo comprou com seu sangue precioso quando morreu na cruz do Calvário, o qual pertence a Deus. Mas no jardim do Éden se havia perdido e o diabo tinha se apoderado da propriedade de Deus, da herança dos filhos e filhas de Deus. E agora, Cristo, o qual morreu na cruz do Calvário, pagou o preço e comprou, assim, essa propriedade contida nessa escritura, nesse livro selado com 7 selos. E diante da corte divina, vejam vocês, esse livro tem que ser aberto. E vejam que esse livro está na destra de quem está sentado no trono. Ou seja, que é Deus, o juiz de toda a terra. E Cristo, o Cordeiro de Deus, que é também o leão da tribo de Judá, toma esse livro, o abre no céu, e no céu ele faz sua reclamação e vem à terra, em Apocalipse, depois, em Apocalipse capítulo 10, com o livrinho aberto, já em sua mão. Livro que esteve fechado desde que o ser humano caiu no jardim do Éden. Encontramos que o ser humano não tinha sabido desse livro. E mesmo que estava na revelação apocalíptica e nas profecias de Daniel, o ser humano não compreendia o que era esse livro. Mas agora vejam como Deus permite que seus filhos saibam o que é esse livro, o que representa para nós e que esse título de propriedade, ao ser tomado por Cristo no céu e trazido à terra, significa que o ser humano vai ser restaurado à vida eterna novamente. E por isso, Cristo em Apocalipse capítulo 10 vem com o livrinho aberto em sua mão para poder chamar e juntar os seus escolhidos e trazer os mortos em Cristo, ressuscitados em corpos eternos, e a nós os que vivemos, poder nos transformar e nos dar um corpo eterno, como Ele prometeu, para ser a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Todo Filho de Deus, escrito no livro da vida do Cordeiro, será restaurado à vida eterna, terá um corpo eterno e também um espírito teofânico da sexta dimensão, que é um corpo da sexta dimensão. E todos seremos a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Esta restauração à vida eterna dos escolhidos de Deus é para o último dia, que é o 7º milênio, e que também é o dia do Senhor, porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, nos diz Deus por meio do profeta Moisés, no Salmo 90, versículo 4, e também nos diz pelo apóstolo São Pedro, em sua segunda carta, capítulo 3, versículo 8, que um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Agora, vejam como
A restauração de todas as coisas vem para o último dia. E agora, o ser humano vai ter a oportunidade de comer esse título de propriedade, esse livrinho. Vejam que este livrinho, o qual, estando no céu, ninguém podia nem olhá-lo, nem abri-lo, nem lê-lo. Agora em Apocalipse capítulo 10, veja o que acontece com esse livrinho. Vi outro anjo forte descendo do céu, vestido de uma nuvem, por cima da sua cabeça estava arco-íris. O seu rosto era como o sol e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando ruge o leão. Tendo clamado, 7 trovões fizeram soar as suas vozes. É Cristo vindo. É a vinda de Cristo nas nuvens, como disse Jesus Cristo em São Mateus 24, versículo 30 em diante. E lemos também essa escritura para que tenhamos o quadro claro. Diz, então aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu, e então todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos, os 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aqui temos a profecia por Cristo e no Apocalipse temos mais luz sobre a vinda de Cristo nas nuvens. Aqui o encontramos vindo em uma nuvem, vestido de uma nuvem. E vem com o livrinho aberto em sua mão. É Cristo anjo forte, vindo nas nuvens, para depois estar manifestado na terra em carne humana e, assim, o Verbo novamente se encarnar, estar manifestado em carne, para nos dar a comer dessa árvore da vida. E que nos dará a comer? Qual é o fruto da árvore da vida? Estará nos dando a comer esse livrinho aberto, mas há uma ordem divina para poder comer desse livrinho aberto. Vejam vocês em Apocalipse capítulo 10, versículo 8 em diante, diz: então a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse, vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Disse-me ele, toma-o e come-o, e fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o comi. Na minha boca era doce como mel, mas tendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. Então foi-me dito, importa que profetizes outra vez acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Vejam vocês que esse livrinho que ninguém podia nem olhar, quando Cristo tomou no céu e o abre e depois o traz à terra em sua vinda, depois o entrega a um homem. João o apóstolo é tipo e figura da igreja do Senhor Jesus Cristo com seus mensageiros, passando por suas diferentes etapas ou eras. E encontramos que João o apóstolo, representando a igreja, com seus anjos mensageiros, esteve vendo Cristo manifestado de era em era. E Cristo deu sua palavra de era em era. Mas para o último dia, Cristo nos dará toda a sua palavra, nos dará a sua mensagem final. E para isso, Cristo, na era da pedra angular, estará nos dando a comer esse título de propriedade. O entrega ao seu anjo mensageiro para que o coma. É a palavra. Ele come a palavra.
é doce em sua boca, porque não há nenhuma coisa mais doce na boca para pregar do que a palavra de Deus. Para falar, não há outra coisa mais doce do que a palavra de Deus, mas no ventre será amargo. Ou seja, que por causa dessa palavra virão provas, perseguições, apertos e muitos problemas. Mas é melhor ter a palavra de Deus, mesmo que a pessoa tenha problemas, do que não ter problemas e não ter a palavra de Deus. De que vale o homem se ganhar todo mundo e perder a sua alma? De nada lhe serve. E quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou tem vida eterna. Assim que não importam as amarguras que uma pessoa passe pela palavra de Deus, tem vida eterna. E depois toda lágrima será secada, enxugada, e já nem se recordará da dor, das provas e sofrimentos pelos quais passou. Ou seja, não se recordará nem sentirá dor, porque isso é temporário, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E quem faz a vontade de Deus permanece também para toda a eternidade. E agora, vejam como essa palavra vem no último dia. E esse anjo, representado em João Apóstolo, que come essa palavra, que recebe essa palavra e a come, que recebe esse livrinho e come, é o anjo do Senhor Jesus Cristo da era da pedra angular e dispensação do reino, que é o mensageiro da etapa da era da pedra angular da igreja do Senhor Jesus Cristo. E ele, ao comer essa palavra, essa mensagem, esse livrinho, depois o compartilha com a igreja do Senhor Jesus Cristo na era da pedra angular. Porque esse é o servo fiel e prudente que dá esse alimento espiritual aos escolhidos de Deus na casa de Deus na era da pedra angular, como os 7 anjos mensageiros foram servos fiéis e prudentes das suas eras, que deram alimento espiritual correspondente a cada era aos filhos de Deus. São Mateus capítulo 24, versículo 42 ao 47, nos fala do servo fiel e prudente, e também o capítulo 12 de São Lucas, versículo 35 ao 44, e também o capítulo 13 de São Marcos. E vejam vocês, como para o último dia estaríamos escutando a mensagem que revela todas as coisas que em breve hão de acontecer, porque essa é a mensagem que o anjo do Senhor Jesus Cristo traz, o qual come o livrinho, que é entregue, o livro que tinha sido selado, mas que já está aberto, e ele profetiza sobre muitos povos, nações e línguas, as coisas que hão de acontecer sobre esses povos, nações e línguas. Tanto os juízos divinos que virão sobre a terra, sobre povos, nações e línguas, como também as bênçãos divinas que virão sobre povos também, sobre nações, sobre línguas. Agora, vejam vocês, haverá nações que vão receber os juízos divinos, e haverá nações que vão receber as bênçãos de Deus. Tudo isso será revelado pelo anjo de Jesus Cristo à igreja do Senhor Jesus Cristo na era da pedra angular e dispensação do reino, porque esse é o mensageiro enviado por Cristo para dar testemunho dessas coisas que em breve devem acontecer, das quais Cristo falou em Apocalipse capítulo 4, versículo onde diz: sobe aqui, eu te mostrarei as coisas que depois dessas devem acontecer. Sobe aqui. Ou seja, a era da pedra angular. E aí Cristo, manifestado em seu anjo mensageiro, nos revela todas essas coisas que em breve devem acontecer. Este anjo mensageiro é o profeta da dispensação do reino, da 7ª dispensação, que vem com a mensagem do evangelho do reino, pregando a palavra de Deus e revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer.
Esse é o anjo que no último dia come esse livrinho e profetiza sobre muitos povos, nações e línguas. E revela todas essas coisas que em breve devem acontecer. Em Apocalipse, vejam capítulo 22, versículo 6, as coisas que Cristo disse que revelaria aos que subissem, onde ele estava, porque ele estaria manifestado aqui em cima, na era da pedra angular, em seu anjo mensageiro. Agora é por meio do seu anjo mensageiro que ele revela todas essas coisas que em breve devem acontecer, e diz Apocalipse 22, versículo 6, e disse-me o anjo, essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Por meio de quem são reveladas as coisas que em breve devem acontecer? Por meio do anjo do Senhor Jesus Cristo. Porque esse é o instrumento de Cristo no qual Cristo estaria manifestado no último dia. Jesus Cristo e Espírito Santo manifestado em seu anjo mensageiro, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. Para quê? Para ser restaurados neste último dia. Ser restaurados à vida eterna com o corpo eterno e ser restaurados ao reino do nosso amado Senhor Jesus Cristo, ao glorioso reino que Cristo terá aqui na terra. Esse glorioso reino milenial. Para poder estar nesse glorioso reino milenial com Cristo reinando, necessitamos receber o corpo eterno. Necessitamos ser restaurados à vida eterna e ser a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Em Apocalipse 22, versículo 16, também Cristo nos fala do seu anjo mensageiro e nos diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. A quem Jesus Cristo envia? Para dar testemunho dessas coisas que em breve devem acontecer? Ao seu anjo mensageiro. É por meio do seu anjo mensageiro que Cristo estará manifestado em Espírito Santo, nos falando e nos dando a comer desse livro que ele abriu no céu e o traz à terra em Apocalipse capítulo 10. E é por meio da mensagem de Jesus Cristo através do seu anjo mensageiro que nós, ao receber essa mensagem, ao comê-lo lá na alma, porque não somente de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É a palavra vindo aos escolhidos de Deus no último dia, e os escolhidos de Deus recebendo essa palavra por meio do Espírito Santo através do anjo mensageiro de Jesus Cristo e comendo essa palavra lá na alma, e assim alimentando nossas almas neste último dia. Deus, vejam vocês, coloca a sua palavra onde? Aqui em Apocalipse capítulo 10, é colocada na boca do anjo do Senhor Jesus Cristo, representado em João Apóstolo. Já não está João Apóstolo aqui na terra, mas no último dia estaria o anjo do Senhor Jesus Cristo. Portanto, no anjo de Jesus Cristo se cumpriria essa escritura. Agora, porque ele come esse livro? E depois corresponde profetizar sobre povos, nações e línguas? Porque ele é um profeta, o profeta da dispensação do reino, e não fará nada do Senhor sem que antes revele os seus segredos aos seus servos, os profetas. Amós, capítulo 3 e versículo 7. E em Deuteronômio, capítulo 18, e versículo 15 em diante, nos diz o profeta Moisés: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta como eu do meio de ti e de teus irmãos, a ele ouvirás. E no versículo, do versículo 18 em diante, deste mesmo capítulo 18, capítulo 18, versículo 18 em diante de Deuteronômio, continua dizendo: eu lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos semelhante a ti, ou seja, disse Deus a Moisés: vou levantar ao povo um profeta dentre eles como tu.
porei as minhas palavras na sua boca. Onde Deus coloca suas palavras? Na boca do profeta que ele envia. Por isso é que a Bíblia veio por meio dos profetas de Deus, porque Deus colocou na boca deles sua palavra. Eles falaram essa palavra e também escreveram essa palavra. E a temos impressa. E ele falará tudo o que eu lhe ordenar. O que fala um profeta quando é enviado por Deus? Tudo o que Deus manda. E Deus coloca em seu coração e na sua boca para ser falado. Essa pessoa come essa palavra. Come essa mensagem da parte de Deus. Isso também está representado também lá no livro do profeta Ezequiel, quando ele comeu um livro em forma de rolo, o qual foi entregue para que comesse e depois profetizasse as coisas que tinham que acontecer. Vejam vocês aqui, no capítulo 3 de Ezequiel, versículo 1 em diante diz, e também o capítulo 2 de Ezequiel. Vamos ver o que diz. Diz, capítulo 2 de Ezequiel, versículos 6 em diante diz, versículo 3 em diante diz, ele me disse, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais se revoltaram contra mim até este mesmo dia. Os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás, assim diz o Senhor Deus. E eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas. Veja por que diz filho do homem. Porque um profeta é filho do homem. Filho de homem, ou filho do homem. Esse é um título de profeta. Filho do homem, ou filho de homem. Por isso Cristo usava esse título também, porque era um profeta. Diz, e tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que hajam sarças e espinhos para contigo e tu habites com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes com os seus rostos, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras. Agora, vejam, Deus diz, vais falar minhas palavras. Portanto, Deus tem que colocar na boca deste profeta e no coração deste profeta Ezequiel sua palavra, a palavra divina. Vamos ver como é que Deus coloca essa palavra na boca e no coração deste profeta. Diz, tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não sejas rebelde como a casa rebelde, abre a tua boca e come o que eu te dou. Então olhei e vi uma mão que se estendia para mim. Nela estava um rolo. Por que um livro de rolo? Porque antes a Bíblia, a Escritura e os livros não eram desta forma, assim, encadernados assim, mas que eram rolos, pergaminhos enrolados e tinham o nome ou título desse livro. E dentro estava o conteúdo desse livro. Assim como atualmente temos um livro e por fora temos o título desse livro, mas por dentro está o conteúdo. E agora, vejam vocês, aqui Deus diz ao profeta Ezequiel, abre tua boca.
para que comas o que eu vou te dar. E quando tiver aberto sua boca para comer o que Deus vai dar, há uma mão estendida com um livro enrolado, como eram feitos os livros naquele tempo. E agora, ele tem que comer esse livro. Mas vejam, ele está vendo isto na sexta dimensão, que é a dimensão da teofania, é a dimensão da palavra. Não é nessa dimensão, nem é um livro literal dessa dimensão. Porque uma pessoa não vai comer um livro dessa dimensão para depois dizer, agora vou profetizar tudo o que comi. O melhor, se é um profeta de Deus, recebe essa palavra na sexta dimensão. A come e a come lá na sua alma e depois revela o conteúdo dessa palavra que foi dada por Deus. E agora vejam, vocês diz, estendeu diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora. Nele se achavam escritas lamentações e suspiros e ais. Ou seja, estavam escritos aí juízos divinos para o povo hebreu. Capítulo 3, continuamos lendo, diz: E ele me disse, filho do homem, come o que achares. Come este rolo, então vai e fala à casa de Israel. Abri a boca e ele me deu a comer o rolo. Então me disse, filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu o comi, e era na minha boca doce como mel. Ele então me disse, filho do homem, vai, entra na casa de Israel e dize-lhes as minhas palavras. Com essas palavras que estavam nesse livro, neste rolo. E em Apocalipse, vejam vocês como se repete o mesmo panorama, onde o anjo forte, que é Cristo em sua vinda, dá a um homem esse livro, esse título de propriedade já aberto, para que o coma e depois profetize sobre muitos povos, nações e línguas. E agora vejam vocês como para o último dia teríamos a palavra revelada no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. E seriam reveladas todas essas coisas que devem acontecer nesse último dia, ou seja, seriam abertas. E assim, a restauração dos filhos e filhas de Deus se converteria em uma realidade. Quando se fala da restauração de todas as coisas, se fala da restauração à vida eterna dos filhos e filhas de Deus com um corpo eterno, ou seja, está se falando da adoção dos filhos de Deus, que é a transformação dos nossos corpos e a ressurreição dos mortos em Cristo em corpos eternos. Porque os primeiros que entram ao programa da restauração de todas as coisas são os primogênitos de Deus, os escolhidos de Deus, ou seja, os membros do corpo místico do Senhor Jesus Cristo. E para a restauração, vejam vocês também, o Senhor Jesus Cristo falou em São Mateus capítulo 17, versículo 10 ao 13, dizendo: os discípulos o interrogaram, por que dizem, pois, os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus lhes respondeu: certamente Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas.
Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara a respeito de João Batista. Agora vejam que para a restauração do coração dos pais aos filhos, ou seja, a restauração da fé, dos pais à fé, dos hebreus sob a lei, sendo restaurados, ou seja, sendo convertidos à fé cristã, à fé dos apóstolos, veio João Batista. E depois, para a restauração do coração dos filhos, a fé dos pais, a fé dos apóstolos, a fé apostólica, veio o reverendo William Marion Branham, que foi Elias, que viria em sua quarta manifestação como precursor da segunda vinda de Cristo, restaurando a fé cristã, restaurando aos filhos de Deus a fé dos pais, os apóstolos. E depois, para o último dia, temos também a promessa que Elias voltará por quinta ocasião. E o que estará fazendo Elias pela quinta ocasião manifestado? Vejam vocês. Quando veio pela terceira ocasião, veio restaurando. Quando veio por quarta ocasião, veio restaurando. E quando vem pela quinta ocasião, virá também restaurando. Virá no tempo da restauração de todas as coisas. Ele restaurará todas as coisas. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Para esta restauração do último dia, estará Elias, ou seja, o ministério de Elias manifestado por quinta ocasião, e também estará Moisés. O ministério de Moisés estará manifestado pela segunda ocasião, porque esses são as duas oliveiras de Apocalipse capítulo 11, versículo 13 em diante, e de Zacarias capítulo 4. Esses são os dois ungidos que estão diante da presença de Deus e que são enviados no último dia, no tempo da restauração de todas as coisas. O ministério de Jesus pela segunda vez estaria aqui na terra no último dia. Tudo isso é para estar manifestado na era da pedra angular e dispensação do reino neste último dia, no tempo da restauração de todas as coisas, onde os mortos em Cristo serão ressuscitados e nós que vivemos seremos transformados. Estes ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus estarão manifestados por Jesus Cristo pelo Espírito Santo através do seu anjo mensageiro. E virá a restauração de todas as coisas. Por isso é que Cristo entrega ao seu anjo esse título de propriedade, porque chegou o tempo para a restauração de todas as coisas. Agora vimos este mistério da restauração de todas as coisas. Será restaurado até o reino e trono de Davi no meio do povo hebreu, onde Cristo se sentará como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E com ele se sentará quem? Cristo diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Ao que vencer, eu lhe darei que se sente comigo no meu trono. E aí estará o anjo do Senhor Jesus Cristo no último dia, presente no tempo da restauração de todas as coisas, para ser o instrumento de Jesus Cristo, para ser usado por Jesus Cristo, porque Jesus Cristo estará manifestado em Espírito Santo no seu anjo mensageiro, realizando todo o seu programa da restauração de todas as coisas. Agora, vejam vocês que para o tempo final, para o tempo da restauração de todas as coisas, é que temos a promessa da vinda dos anjos, do Filho do Homem, com grande voz de trombeta chamando e juntando aos seus escolhidos no último dia. E agora, para o último dia,
há um território onde Cristo estará manifestado por meio do seu anjo mensageiro, onde ele enviará o seu anjo mensageiro, assim como houve um território onde Cristo esteve manifestado em cada anjo mensageiro de cada etapa ou era da igreja gentia, dessas 7 eras que já transcorreram. Em São Paulo esteve manifestado e o território foi Ásia Menor. No segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto anjo mensageiro, esteve Cristo manifestado no território da Europa em diferentes nações europeias. E depois, na quinta etapa ou era da igreja gentia, esteve Cristo manifestado através do seu anjo mensageiro no reverendo William Marion Branham para a 7ª etapa ou era da igreja gentia. Onde? Na América do Norte. E para o último dia, estaria Cristo manifestado em seu anjo mensageiro, o anjo mensageiro da dispensação do reino e da era da pedra angular. Onde? Pois na América Latina e no Caribe. Esse é o território assinalado por Deus para esse grande evento do último dia. Onde? Onde Cristo estaria manifestado através do seu anjo mensageiro e estaria nos dando a comer da sua palavra, dando-nos a comer desse título de propriedade, nos dando a comer o título de propriedade, portanto, entrega seu anjo mensageiro e o come e nos dá a nós esse título de propriedade. Como? Nos falando essa palavra. E quando nós recebemos essa palavra lá na alma, nós estamos comendo esse título de propriedade. Estamos comendo essa palavra. Para quê? Para neste último dia, no 7º milênio, dia do Senhor, no qual vivemos, ser transformados conforme a promessa de Cristo e os mortos em Cristo serem ressuscitados em corpos eternos. Porque o último dia, para os escolhidos de Deus, é o tempo de restauração para ser restaurados a vida eterna com o corpo eterno e ser a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Assim que a imagem e semelhança que perdeu Adão na queda será restaurado neste último dia. Ao crer em Cristo como nosso Salvador e receber seu Espírito Santo, recebemos sua imagem, seu corpo teofânico, ou nosso corpo teofânico que Ele nos deu, e ao receber a transformação dos nossos corpos e assim obter o corpo eterno, vejam vocês, receberemos a semelhança. E assim seremos a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E todos teremos as duas consciências juntas. E poderemos olhar e ver nas demais dimensões. E poderemos ver até as hostes celestiais, como Moisés podia ver, como Abraão, Isaac e Jacó podiam ver, como as podiam ver o profeta Elias, como as podia ver o profeta Eliseu, como as podia ver cada um dos profetas de Deus e como Cristo as podia ver também quando esteve aqui na terra. Agora vejam como chegamos ao tempo para a restauração de todas as coisas. Chegamos ao último dia, ao 7º milênio, e à dispensação do reino, onde virá a restauração de cada filho de Deus, a vida eterna com o corpo eterno. E com todo o poder e autoridade que lhe confere essa posição de um filho de Deus adotado para reinar com Cristo por 1000 anos e depois por toda a eternidade. Vimos o mistério da restauração de todas as coisas e vimos também o tempo em que este mistério seria aberto aos filhos de Deus para ser cumprido no último dia, que é o tempo da restauração de todas as coisas. E, para ir já finalizando, vamos ver o tempo que nos resta no rádio. No livro dos Atos nos disse o apóstolo São Pedro, em sua segunda mensagem, seu segundo sermão, diz:
Mas Deus assim cumpriu o que já antes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. E envie Ele a Jesus Cristo, que já antes vos foi pregado. Convém que o céu o contenha até os tempos da restauração de todas as coisas, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Para que tempo é a promessa da vinda de Cristo? Para os tempos da restauração de todas as coisas. É para o último dia, o sétimo milênio, que é o dia para o qual Cristo prometeu ressuscitar os crentes nele que morreram e transformar os corpos dos que estamos vivos nessa terra. E quando os mortos em Cristo forem ressuscitados em corpos eternos, nós, os que vivemos, que tivermos ficado até este momento em que os mortos forem ressuscitados, nós seremos transformados. Mas se alguém se for antes da ressurreição, pois ainda não ocorreu a ressurreição, se alguém for antes, pois regressará em um corpo eterno e nos dirá: regressei. E pode ver o corpo que Cristo disse que me daria. E nós, ao vê-los, pois seremos transformados. E também diremos: pois veja também o corpo que o Senhor Jesus Cristo está me dando nestes momentos. Um corpo igual ao teu. Um corpo eterno. Um corpo glorificado. Um corpo que representa de 18 a 21 anos. Esse é o corpo eterno que Ele prometeu para cada um dos seus filhos. E vejam vocês que é para o tempo da restauração de todas as coisas. E estamos nesse tempo. Estamos no último dia, no sétimo milênio, e na dispensação do reino, que é o tempo para a restauração de todas as coisas. Vimos o mistério da restauração de todas as coisas e o tempo para essa restauração. Assim que, amados amigos e irmãos presentes e radioouvintes, estejam preparados para essa transformação. Como? Pois recebendo a palavra de Deus, a mensagem de Cristo, por meio do seu anjo mensageiro neste último dia, que nos revela todas essas coisas que em breve devem acontecer e assim nos prepara para sermos transformados e raptados neste último dia e ir à ceia das bodas do Cordeiro no céu. Onde estão os que receberiam essa mensagem, os que receberiam essa palavra, os que receberiam esse título de propriedade e comeriam neste último dia para serem restaurados à vida eterna com o corpo eterno? Pois aqui estamos na América Latina e no Caribe recebendo essa palavra, recebendo esse título de propriedade para em breve ser transformados e raptados como Cristo o prometeu aos seus filhos, à sua igreja, para o tempo da restauração de todas as coisas. Agora, vimos este mistério. Mistério grande, mas vejam a forma tão simples em que este mistério seria revelado aos filhos de Deus, para estar preparados neste último dia, para ser transformados e raptados e estar conscientes de que estamos vivendo no tempo da restauração de todas as coisas. O mistério da restauração de todas as coisas. Vejam como esse mistério foi aberto a nós neste último dia. E agora podemos ver tudo o que contém este mistério.
Todo o programa divino correspondente à restauração de todas as coisas gira ao redor da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. Essa é a mensagem, essa é a revelação divina, a maior revelação divina que Cristo daria à sua igreja no tempo da restauração de todas as coisas. E essa revelação da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, é pregada e está contida na mensagem do Evangelho do Reino. Assim como o mistério da primeira vinda de Cristo como Cordeiro de Deus, realizando sua obra de redenção na cruz do Calvário, está contida essa revelação onde? Na mensagem do Evangelho da Graça. E agora, o mistério da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação, está onde? Na mensagem do Evangelho do Reino. Sendo revelada essa revelação a todos os filhos e filhas de Deus no último dia. Em que território? A América Latina e o Caribe. Esse é o território para esse mistério ser revelado aos filhos e filhas de Deus. E daí se estender ao mundo inteiro. Chegar até o povo hebreu que está esperando a revelação da segunda vinda de Cristo, da vinda do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação para reclamar o trono de Davi, reclamar o reino e reclamar o reino também sobre, não somente sobre o povo hebreu, mas sobre todas as nações. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nessa noite, dando testemunho deste mistério correspondente ao último dia. O mistério que se abre neste último dia. E Cristo o abre no último dia a sua igreja por meio do seu anjo mensageiro, porque ele vem neste último dia como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. Por isso traz o título de propriedade. E ao trazer o título de propriedade, vem com poder e glória. Foi para mim uma bênção grande estar com vocês, amigos e irmãos presentes e radiovintes, revelando o mistério da restauração de todas as coisas. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre cada um de vocês e Cristo lhes abra plenamente o entendimento e o coração para poder ver, para poder receber e para poder compreender estes mistérios do reino dos céus. E assim ser preparados para serem transformados e raptados neste último dia. Que Jesus Cristo, o anjo do pacto, os abençoe e em breve todos sejam transformados e raptados e levados à ceia das bodas do Cordeiro. E a mim também. Eu estou esperando essa transformação também, porque com este corpo não posso ir à ceia das bodas do Cordeiro no céu. Necessito um novo corpo, como também cada um de vocês. E o teremos, porque Cristo prometeu para este tempo, que é o tempo da restauração de todas as coisas. A todos os amigos e irmãos radiovintes,
podem escrever ou telefonar aos endereços e telefones que o reverendo Miguel Bermudes Marim estará dando para pedir, solicitar literatura completamente grátis com conferências similares a esta para obter a cada dia mais conhecimento destas coisas que estão prometidas para acontecer neste tempo final. Que Deus os abençoe e os guarde, e deixo com vocês, radiovintes e os presentes, o reverendo Miguel Bermudes Marim, para continuar e dar os endereços e telefones. Tenham lápis e papel para tomar estes endereços e telefones. Que Deus abençoe e boa noite. Gracias a Dios.